O debate transcorrerá aqui entre os participantes e perguntas podem ser feitas por escrito e encaminhado aqui às moças que estão com a camiseta do Arco Futuro nas laterais, por favor. Obrigado. Bom, antes que as perguntas comecem a chegar e eu possa repassá-las aos convidados, eu queria colocar algumas questões para já ir preparando o debate. Antes de mais nada, agradecer a contribuição de todos. E se a gente for analisar a composição dessa tríade de palestrantes, a gente vê que tem dois representantes aqui, não diria representantes, mas um representante do poder público, no caso a Diana representando o Ministério das Cidades, o Rogier, eu não diria que representa o poder público, mas representa uma instituição que tem como objetivo primordial a articulação de uma série de ações e de reflexões sobre a atuação das distintas esferas do poder público ao longo, em todo o planeta, e o Cláudio Bernardes aqui também representando o mercado imobiliário, no caso o Secov, mas o Cláudio também tendo a sua atuação dentro da Universidade do Secov, que, acredito eu, seja uma instância do Secov que promove a reflexão para dentro da sua própria instituição. E talvez, vendo essa composição, a primeira coisa que nos leve a pensar é que a agenda urbana sendo discutida, aprovada na ONU, de certa forma, é um conjunto de ideias muito positivas, um conjunto de boas intenções. Eu acredito que poucos de nós vêm a ter alguma divergência com as questões estruturantes desse texto, mas, no fundo, a questão que se coloca é como implementar essa agenda. E a gente vê que, apesar das diferenças regionais de todos os países do planeta, e apesar do fato do Brasil estar relativamente bem posicionado dentro da agenda urbana, porque já é um país bastante urbanizado já há bastante tempo, desde a década de 70, mais ou menos, a agenda urbana não é, de fato, implementada com vigor na maior parte dos pela maior parte dos nossos entes federativos. Então, uma primeira questão que eu queria colocar aqui, a ser respondida a partir do ponto de vista de cada um de vocês, quais são as questões que, no entender de vocês, são obstáculos, são gargalos que impedem uma maior articulação entre o poder público e os representantes do setor privado para que, de fato, se conciliem interesses comuns a favor de um processo de transformação que se faz necessário. Eu gostei muito na fala do Cláudio, quando ele coloca que a cidade, que, como a Diana colocou no habitat anterior, era vista como motor do desenvolvimento, segundo a fala do Cláudio, a cidade é o motor da mudança, e essa mudança, no nosso caso específico, de toda a nossa precariedade, se faz muito importante, né? Então, como é que a gente pode, de fato, engatar a engrenagem da transformação e como é que a gente pode, a partir do ponto de vista de cada um de vocês, fortalecer as articulações necessárias entre público e privado? Está aberta a palavra a vocês. Não, se todos responderem, a gente... Bom, tá bom, então, posso começar? Eu acho assim, Fernando, a relação público-privado, você está falando no âmbito da nova agenda urbana ou de forma geral? Ambos, né? Acho que ambos, sem dúvida nenhuma. Então, eu retomar aqui um pouco até a fala do prefeito, para reafirmar o que ele disse aqui. Nós tivemos uma relação bastante republicana, muito transparente, com relação à formulação do plano diretor da cidade. E eu acho que sempre o que permeou as conversas sempre foi o seguinte: nós não podemos discutir aqui nenhuma proposta que não seja de interesse da cidade.
O setor privado ele tem a seguinte função: construir as cidades, produzir habitação, produzir espaços de lazer, produzir espaços para escritórios, mas ele tem que fazer isso de acordo com as regras que existem. Então, no momento em que você fala, não, mas se o setor privado acabou fazendo um monte de prédio, um monte de espigão, acabou criando um caos. Bom, o setor privado ele fez aquilo que tinha de demanda com as regras que existiam. E é isso que ele tem feito ao longo dos anos. Mas eu acho que ele tem se omitido um pouco no sentido de, no momento do planejamento, colocar a sua experiência como colaboração. Eu acho que isso que estava faltando, e eu não vejo, viu, Fernando, que existam gargalos que impeçam que isso continue a acontecer da mesma forma. Eu acho que o entendimento, a construção, a evolução de um entendimento de que o planejamento tem que ser em benefício da cidade, talvez seja o caminho para lubrificar esse processo de correlação entre o público e o privado. Mas eu acho que o privado, nesse processo, a função dele é trazer ao poder público a experiência que ele tem em construir a cidade. Trazer ao poder público, quando são colocadas as propostas, a visão dele da experiência que ele tem, se aquilo vai funcionar ou não, do ponto de vista da cidade. E eu acho que mudar a mentalidade no sentido de que realmente as propostas de planejamento para a cidade têm que ser boas para a cidade, porque se nós construirmos uma cidade que não é adequada, uma cidade que não funciona, o próprio setor privado não vai poder trabalhar nessa cidade. Bem, acho que esse é um dos principais desafios da política urbana brasileira, né? Acho que em todos os níveis, tanto no nível federal, como no nível estadual, como no nível municipal. Eu queria fazer um registro aqui de avaliações que foram realizadas ao longo dos últimos, posso dizer, dos últimos 20 anos. Né? Eu acredito que o principal desafio está nas instituições. Né? Hoje, no Brasil, infelizmente, as instituições operam num grau elevado de desconfiança. Eu acredito, dentro dessa linha, o que o nosso colega Cláudio Bernardes falou, tem a ver com toda a mentalidade, tá certo? A mudança de mentalidade que deve prevalecer no sentido de se ter uma visão republicana da gestão pública. Nós temos milhares de exemplos, assim, no caso brasileiro, de projetos que não saem do papel, em função de problemas relacionados, especialmente, com a cultura das instituições. Eu sei que esse aqui é um tema muito delicado, mas eu acho que a gente tem que enfrentar esse tema. Né? Não é um tema, digamos assim, trivial, né, para ser debatido, mas ele tem que ser enfrentado. Muitos estudos de administração pública enfrentam isso, tem nome e endereço, tá certo? O que eu estou falando, e, na verdade, nós temos aí no bojo dos instrumentos de desenvolvimento urbano, dos instrumentos urbanísticos e dos instrumentos de interesse urbanístico, que também vale aí, que tem impacto direto no padrão da urbanização brasileira, como, por exemplo, as licenças ambientais, né, que, de fato, entre outros, né, instrumentos também, precisam, tá certo, essas instituições, digamos assim, que validam esses processos, precisam entrar numa visão, digamos assim, harmônica, tá certo, visando o bem-estar dos cidadãos. Né? Enfim, não é um processo fácil, há estatísticas muito tristes, né, com relação a isso, no caso brasileiro. Avalia-se que de cada 10 projetos, tá certo, que chegam no setor público para, digamos assim, validação, para execução, apenas 3 saem do papel. Isso é um custo elevadíssimo para a sociedade brasileira, né? Um custo de tempo, tá certo? Um custo de recursos, né, humanos e financeiros. E eu acredito que, como eu disse inicialmente, não é um assunto trivial, mas eu tenho convicção mesmo, convicção de que esse é um tema que nós temos que superar. Senão, nós não vamos conseguir avançar nem na efetividade da política urbana brasileira, que é muito baixa. Né? Enfim, o outro tema que eu gostaria de tratar aqui, dentro dessa linha público-privado, é a transparência. Né?
A transparência, eu acho que ela apoia as políticas públicas, ela pode validar as políticas públicas e ela pode garantir a efetividade das políticas públicas também. Processos transparentes, né? Processos onde, nos quais a população consegue entender por que aquela ação está sendo feita, consegue entender por que aquela transformação está sendo proposta, em geral, dão melhores resultados na gestão urbana. É isso. I fully agree with that. On one hand, the mentality. Eu concordo 100% com essa ideia que vocês comentaram sobre a mudança de mentalidade, né? E o fato também, o fator transparência é muito importante também. Acho que para mim uma das coisas importantes para a implementação e dessa relação também, né, entre o setor público e privado, também tem a ver um pouco com a implementação dos projetos e a escala que isso tem. Isso é uma coisa que eu gostaria de discutir nas próximas sessões também. Eu tenho visto que, às vezes, mesmo quando há transparência, mesmo quando há um marco regulatório bem colocado, mesmo assim, às vezes não há um interesse real ou uma abordagem coletiva nessa junção público-privada. Então, o que eu estava tentando pensar aqui, resumir sobre essa apresentação, tem a ver com a minha experiência na Holanda, onde eu trabalhei com associações reais, público-privadas, e eles tinham um processo de planejamento que era uma tarefa das duas partes. Eu acho que essa é a maneira de desenvolver novas ideias para analisar ou para avaliar quais são as barreiras para boa qualidade em diferentes ambientes e para trazer também novas opções à nossa realidade. Isso, por um lado, precisa de uma mudança de mentalidade e, por outro lado, precisa de uma definição de qual vai ser o ângulo, qual vai ser a escala do projeto, como é que vai ser essa colaboração. Nós temos dois exemplos, já que a gente está falando do setor privado. Na minha perspectiva, a gente está falando realmente de um desenvolvimento amplo, né, de agências que estão trabalhando com investimento nacional e, às vezes, internacional. Porque, normalmente, o setor privado também vai se beneficiar desse processo. Então, digamos que essa abordagem do projeto é essencial. E a questão é, como a gente faz tudo isso? Como é que a gente traz o setor público para trabalhar da forma certa? Porque o setor privado, às vezes, reclama de várias pequenas coisas que as autoridades públicas não estão fazendo de forma integrada. Essa é a razão também pela qual a UN Habitat, há 3 anos, tentou lidar com esse tipo de esforço, com esse problema de juntar as políticas diferentes relevantes para que trabalhassem de forma conjunta nos projetos necessários. E a questão é, como é que vai funcionar esse acordo e em que espaço o projeto vai ser implementado? Quem vai ser responsável pelo financiamento do processo de planejamento que está aquém do marco regulatório? Acho que eu estou me estendendo muito, mas é que eu tenho muitas ideias aqui, eu queria passar um pouquinho. A gente vê que o planejamento e o desenho das novas ideias realmente podem mudar tudo. Então, no tempo que eu trabalhei em Roterdã, eu vi muito isso. A gente tinha o Credit Suisse, por exemplo, como associado lá nessa relação público-privada. E as pessoas que trabalhavam com isso muitas vezes não entendiam. Eram pessoas super talentosas, mas muitas vezes não entendiam como estava funcionando. Eles tinham um portfólio financeiro puramente. E a gente precisava explicar o processo para mudar a forma como eles iam colaborar, operar, investir no processo. Em Joanesburgo, o outro exemplo é que a gente fez uma estrutura para a cidade, junto com o laboratório, e levou mais ou menos 6, 7 meses para que a gente pudesse conversar com eles
pudesse conversar sobre com os setores relevantes sobre o que ia ser implementado. A gente teve que falar sobre as ideias que iam ser desenvolvidas passo a passo e fazer um cálculo também para mostrar os possíveis benefícios desse planejamento urbano ideal. Pelas perguntas que estão vindo aqui da plateia, eu queria só pedir uma complementação para você, Roger, que é a respeito do conceito de projeto. Porque me parece que o conceito de projeto é seminal no que estamos discutindo aqui, na capacidade de geração de valor no processo de produção da cidade. Isso é economia, mas também isso é falar da qualidade de vida, porque a geração de valor não é apenas monetizável, ela também se reverbera na qualidade de vida. Mas talvez cada um de nós aqui tenha um conceito distinto do que seja projeto. Eu queria só que você definisse como vocês entendem projeto na visão do Urban Lab, do Habitat. Bem, nós definimos projeto na perspectiva da Habitat de forma de abordagem bem integrada, incluindo setor imobiliário, o espaço público, uma série de funções e um mix social também. Se você deixa um desses elementos fora do planejamento urbano, a longo prazo você vai ter algum problema, seja ele político, por causa de segregação, por exemplo, de classes na sociedade, ou, de repente, problemas de acessibilidade, porque o espaço público precisa ter acesso para todo mundo. Então, em primeiro lugar, a gente tenta juntar todos esses componentes que nós acreditamos que são essenciais para o projeto. E, em segundo lugar, a gente pensa na escala. É importante também discutir, no plano diretor, essas operações urbanas, por exemplo, o Arco Tietê, o Arco Tamanduateí, porque essas são operações gigantes. Não depende só da gente definir o projeto dentro dessa operação tão grande. Às vezes o projeto é definido por topografia, morfologia, às vezes coesão social e muitas vezes também pelas partes interessadas que vão trabalhar ali dessa forma integrada. Primeira questão aqui que chegou da Adriana Leminski, da ASBEI, Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, e ela está relacionada à primeira pergunta, que é como o setor privado, o setor público, o terceiro setor, proporiam condições de atuar não passivamente e preferencialmente em conjunto. O que é ser não passivo na esfera urbana a partir da nova agenda urbana? Tenho a impressão de que esse conceito de passividade vem da fala do Roger. Eu passaria a ele essa pergunta. Passivity. Eu tenho a impressão de que na sua fala, segundo a Adriana, você fala da não passividade nas ações a favor do desenvolvimento. O que é ser não passivo? Bom, existem muitas dimensões, mas eu acho que essa pergunta é relevante porque para isso você precisa superar a passividade como autoridade pública. E não é verdade que muitas partes interessadas têm desejo de entrar em processos complexos, como é o planejamento urbano. O planejamento urbano é um processo muito complexo. O projeto, a organização dos parceiros em torno do projeto é algo muito relevante. E o projeto que você vai criar para convidar todas essas pessoas, todas as partes interessadas relevantes, é muito importante. Então, para superar essa passividade, é crucial desenvolver projetos piloto e processos que convidem partes interessadas no debate, que possam contribuir. E para as autoridades locais, é muito importante criar planos, ter visões,
ter uma comunicação ativa da visão da cidade, uma comunicação ativa do marco regulatório existente, dos mecanismos financeiros. Tudo isso é muito importante para superar essa passividade. Mas eu realmente acredito que sair da passividade e entrar no entusiasmo requer exemplos locais onde você possa mostrar esses exemplos. E aí você precisa ter essa abordagem de projeto com diversas partes interessadas envolvidas. Bom, uma pergunta que chega aqui é a seguinte. John Turner, desde o primeiro Habitat, apontava a necessidade da participação popular na questão da habitação. Ele defendia a importância dos assentamentos informais no cenário habitacional, visto que, muitas vezes, os governos nem sempre conseguem atender às demandas habitacionais. De que forma as teorias de Turner, desde 1976, no primeiro Habitat, influenciaram o planejamento das cidades brasileiras? Os assentamentos informais passaram a ser considerados como espaços viáveis nos planejamentos seguintes? Talvez para você, Diana. Bem, eu vou... Ok? Bem, eu vou buscar responder um pouco na visão, tá certo, que eu consegui acompanhar aí nos processos institucionais, né, do ponto de vista da participação, digamos assim, da sociedade nas políticas públicas, né? Quer dizer, de fato, acredito que o país, o Brasil, evoluiu bastante nos processos de participação popular, né, especialmente na própria agenda Habitat, tá certo? Essa que a gente que aprovou-se agora, tá certo, em Quito, né? Teve inclusive um link na internet com participação, o próprio Conselho das Cidades com quase 100 participantes opinou, discutiu e aprovou, e inclusive aprovou um documento de recomendações também, né? Então, nesse contexto, eu acredito que a participação popular está fortemente representada e institucionalizada na política urbana brasileira, na minha visão, né? Agora, de fato, esses processos de implantação, de implementação de projetos e de políticas, né, nas esferas, inclusive estadual e municipal, não são, digamos assim, simples, né, e são, em geral, conflituosos, né, porque a sociedade, ela, digamos assim, ela é permeada de conflitos e de interesses, todos, né, todos os setores têm, inclusive no âmbito de cada setor. Então, acredito que os gestores, agora, eles já têm essa institucionalização, você tem os conselhos municipais das cidades, você tem os conselhos estaduais, o Conselho Nacional, enfim, eu acredito que, nesse contexto, eu reconheço que esse é um ponto que o Brasil está realmente cumprindo o seu papel. Essa é a minha visão. Diana, aproveitando que você está com o microfone, tem mais uma pergunta endereçada para você, bastante abrangente, que é: que políticas públicas o Ministério vem adotando ou desenvolvendo para implementar a agenda urbana? Bem, eu apontei, agora, a agenda urbana foi aprovada recentemente, agora em outubro, né, 17 de outubro, mas nós apontamos, estamos avaliando basicamente os 5 componentes, tá certo, que eu estabeleci aqui como os principais a serem, digamos assim, enfrentados, os principais desafios de uma política urbana nacional, tá certo? Nós temos o primeiro principal, que seria o combate à pobreza, né? Antes disso, eu queria registrar que o esforço que o Ministério está fazendo é no sentido de adotar uma visão holística da política urbana, né? Essa não é uma tarefa trivial, também não é uma tarefa fácil, tá certo? Há todo um esforço do ponto de vista interno, da estrutura interna, administrativa, institucional, do Ministério das Cidades, de reunir as secretarias de mobilidade e transporte, habitação, saneamento e programas urbanos numa mesma visão, tá certo? Que, para nós, isso é muito importante, no sentido de ter uma política urbana integrada e articulada, isso é fundamental, né? Nesse sentido, então, esse é um primeiro esforço. O segundo esforço seria no sentido de estabelecer, em conjunto com essas secretarias, programas urbanos integrados, tá certo? Que sejam direcionados, do ponto de vista territorial, visando uma focalização territorial, uma focalização social no território urbano. Ou seja, esse é um princípio que nós buscaremos, tá certo, enfrentar. Vocês sabem que essa administração ela está
há menos de 5 meses aí, tá certo? Organizando à luz, né, desse contexto que nós estamos vivendo no nosso país, mas o esforço agora é no sentido de orientar, tá certo, uma política pública integrada, articulada, do ponto de vista da focalização territorial e social, atuando na competitividade, melhorando a competitividade das cidades, no combate à pobreza urbana, na sustentabilidade ambiental, no fortalecimento institucional das instituições públicas, isso é muito importante, tá certo? E, enfim, visando, digamos assim, uma articulação maior com os estados, principalmente os municípios, tá certo? Os estados brasileiros se ressentem de uma participação mais efetiva na política urbana brasileira, isso é registrado, enfim, por grande parte dos nossos governantes. Então, essa é uma ideia agora também de articular melhor, digamos assim, os entes federativos numa política urbana, enfim, que possa ser consagrada aí à luz da Agenda Habitat. I think it's also good to understand that, let's say, we are not talking about the superficial. Entender que nós não estamos falando do Congresso Habitat 3 como uma forma superficial, que, de repente, do dia para a noite, não tem nada implementado, e aí tudo está implementado. Nós estamos falando de cidades, sociedades. O plano diretor é uma ferramenta importantíssima, um marco regulatório e uma lei muito importante. E também é um exemplo, como eu já disse, para várias outras cidades. Eu fiquei impressionadíssimo com as regulamentações super sofisticadas que vocês têm e mecanismos financeiros que vocês têm para organizar o espaço urbano. A questão é, o que é que isso vai trazer? Aonde isso vai nos levar? Será que todas essas regulamentações, a lei da cidade, o fato de que vocês tenham CEPACs, será que isso vai levar a um projeto urbano mais integrado, melhor? Porque vocês têm todos os instrumentos disponíveis. Eu estou fazendo perguntas, não estou respondendo nada aqui, mas como é que esses instrumentos, fora formar uma estrutura guarda-chuva, mas como é que isso vai, não de forma passiva, mas ativa, ser utilizado para criar um espaço urbano melhor? Eu não sei se está na regra do jogo eu responder uma pergunta na condição, mas, de qualquer forma, eu acho que a questão colocada, Roger, é muito importante porque ela remonta à ideia justamente de que uma peça fundamental em todo o processo de implementação de toda e qualquer agenda, sobretudo uma agenda urbana, é justamente, eu não sei se a gente poderia chamar de instrumento, se a gente chamaria de procedimento, ou se a gente chamaria simplesmente de projeto, que é a capacidade justamente de articulação, de conexão entre todos os elementos que compõem esse cardápio de um plano diretor ou de uma nova agenda urbana, no sentido de que essas conexões, essas articulações, garantam sentidos e efetividade para esses instrumentos. A questão, portanto, do projeto, tal qual a gente entende, não é apenas uma questão que remonta ao desenho, àquilo que vai formalizar uma questão, mas é fundamentalmente um campo de articulação e de pactuação de todas as políticas públicas no sentido de construção dos caminhos de concretização daquilo que foi pactuado. Há uma outra pergunta aqui que coloca diretamente, é uma pergunta também bastante importante, que é como evitar os processos de gentrificação que, ao mesmo tempo, são de interesse econômico. Não sei quem gostaria de comentar. Bem, posso tentar fazer um comentário. Bem, quer dizer, esse é um processo que todas as cidades do mundo estão enfrentando, tá certo? Em geral, todas as áreas onde são direcionados, tá certo? Revitalizações, né? Recuperação urbana,
né, e visando melhor qualificação de áreas, especialmente áreas centrais, esse processo ocorre. Em algumas cidades do mundo, eu acredito que no caso de Nova York, talvez alguém aqui possa conhecer melhor, mas o que a gente sabe é que a prefeitura de Nova York ela tentou, digamos assim, viabilizar e fomentar um processo de habitação para aluguel, tá certo? No sentido de ofertar para essas pessoas alternativas de moradia, inclusive bem localizadas, né? Enfim, cada cidade vai ter que enfrentar aí, tá certo, e estabelecer a sua receita, mas é um processo complexo que é em geral inevitável. Quer dizer, a valorização ocorre, inclusive nas favelas, né? Quando se urbaniza as favelas, o preço da terra e dos imóveis sobe. Quer dizer, isso é uma questão real, tá certo, do nosso sistema. Agora cabe ao setor público, de certa forma, quer dizer, equilibrar um pouco, tá certo, os aspectos de demanda e fazer, inclusive, digamos assim, uma concertação, né, com todos esses atores, que são muito bem organizados em algumas cidades do mundo. Então, nesse sentido, eu acredito que há formas de enfrentar isso do ponto de vista das políticas públicas. Essa é a minha visão. Inclusive, tem muitos exemplos aí no mundo que mostram isso. Uma outra questão é em relação... Fernando, só fazer uma... desculpa. Só uma... Porque, na verdade, o mercado acaba sendo um veículo para essa gentrificação. E o que acontece é que você tem a valorização de determinadas áreas, as pessoas que estão lá se mudam para outros lugares porque acabam vendendo seus terrenos por valores que são compensadores, algumas delas até ficam no próprio empreendimento que você vendeu, mas eu acho que concordo com a Diana, é um processo inevitável no processo de crescimento, desenvolvimento da cidade e valorização, mas eu acho que existem mecanismos para você mitigar um pouco isso, e essa questão da locação me parece também uma das alternativas interessantes para fazer isso, principalmente se a gente estruturar novos modelos de locação, além do que nós temos hoje. Eu acho que no Brasil nós ainda usamos a locação um percentual muito pequeno na solução do problema habitacional se comparado a outros países. E a iniciativa privada não entrou ainda no processo de locação de forma pesada. Eu acho que existem mecanismos, e a gente está até estudando isso, mecanismos de a iniciativa privada entrar no modelo de locação acessível residencial, para que a gente possa, de alguma forma, colocar no quadro geral de solução do problema habitacional, a locação também num percentual razoável e também ajudar um pouco até nesse processo de gentrificação que é inevitável. Então, Cláudio, aproveitando a sua resposta se dirigindo talvez ao tema principal da conversa desse seminário, que é a economia e cidade, a economia urbana, a gente tem o setor de incorporação muito estruturado num certo modelo de negócio, que é um modelo que aufere o seu lucro a partir da venda do seu produto imobiliário, né? Se nós pensarmos em modelos muito importantes, como vocês vêm defendendo, de locação social, isso significa uma outra lógica, que é uma lógica rentista, e que muda completamente todo o processo de produção, a máquina do fazer, né? Como é que o mercado está vendo essa questão de uma eventual mudança de paradigma no próprio cerne do seu modelo de negócio? Isso é uma mudança importante, você falou bem, porque isso muda a conceituação do próprio negócio em si. Eu acho que no Brasil, como eu falei, o setor empresarial nunca entrou muito firme nessa questão da locação, historicamente, até porque no passado a legislação nem dava essa condição de segurança para se investir, porque é importante, se a gente quiser que a iniciativa privada entre firme nessa questão, que haja uma segurança contratual que hoje, ou até a legislação, antes de mudar a lei do inquilinato, isso não era possível. Eu acho que, dentro desse processo que nós estamos conversando, estruturando uma forma de entrar, não vou chamar de locação social, porque isso já está meio estigmatizado, mas a gente está chamando de locação acessível, criar um modelo em que a iniciativa privada possa produzir unidades para a locação acessível, mesmo que seja por um tempo determinado. E depois disso ela possa transformar esse tipo de locação num outro tipo de locação ou até fazer uma revenda. E estruturando alguns modelos de produção que permitam
que não que haja um subsídio público explícito, mas incentivos urbanísticos para a produção desse tipo de unidade. Então, eu acho que talvez esse seja um caminho. O mercado está pensando nisso, sim. Você vê que, por exemplo, nos Estados Unidos, a produção de apartamentos para venda, há 10 anos atrás, era praticamente inexistente. Toda a produção ia para a locação. E, quando eles vinham para cá, eles se assustavam que a gente vendia os apartamentos. Mas eu acho que isso está no radar do setor e, se houver aí uma interação positiva na produção de uma legislação, de um marco regulatório seguro, eu acho que é viável que isso aconteça. Me avisaram que a gente está aqui acabando o tempo e eu queria, então, terminar com uma pergunta ou uma questão para deixar no ar, se alguém, porventura, quiser comentar aqui na mesa. Também a gente abre essa possibilidade, mas, no fundo, a gente está falando de economia urbana como mote desse evento, desse encontro, e eu acho que a gente deve falar da economia urbana a partir de dois pontos de vista. Primeiro, a economia da cidade, a economia da produção da cidade, onde a questão da produção da habitação tem aspectos muito precisos e é, talvez, a principal questão para se debater em relação à produção de habitação, mas também eu acho que há uma outra forma da gente entender que não é a economia da cidade, da produção da cidade, mas a economia na cidade, a produção na cidade, onde, inclusive, a mudança de paradigma das formas de trabalho também alteram drasticamente o espaço doméstico. Não apenas naqueles profissionais de altíssimo nível que ficam em casa com seus Apples totalmente conectados com seus parceiros nacionais e internacionais, mas também uma classe média, uma classe baixa, que faz do seu espaço doméstico um espaço muito importante de produção de bens e serviços que, dentro da informalidade de uma economia que é muito pujante, apesar de informal, ou talvez é pujante justamente por ser informal, participam de forma muito importante na própria vida doméstica. E, nesse sentido, fica uma pergunta que é: será que uma reflexão sobre as formas de produção, os espaços produtivos e a sua relação trabalho-casa também pressuporiam uma revisão nos próprios modelos de empreendimentos habitacionais, sobretudo naqueles financiados pelo Estado, que são restritos por toda a nossa lógica de financiamento e produção apenas aos espaços estrito sensu dedicados às funções domésticas? Bem, eu acho super oportuna e brilhante questão. Eu acredito que nós temos que enfrentar isso do ponto de vista do planejamento urbano. Não é também fácil. Grande parte da regulação, vocês sabem muito bem, estudos de regulação e economia urbana mostram alguns impactos, inclusive negativos, tá certo, na economia urbana, dado, digamos assim, imperfeições, tá certo, da regulação urbanística, de uso e ocupação do solo, enfim, que vocês conhecem muito bem, né? Tanto essa produção, como você falou, na cidade, como no que respeita ao tema da economia urbana em si, né? Acredito que toda essa revolução aí das comunicações, né? Hoje você pode trabalhar numa ilha, enfim, em qualquer lugar, isso vai, de fato, alterar um pouco na nossa visão também, né? Especialmente na minha visão, os processos de planejamento urbano e territorial, né? Por exemplo, todo o tema relacionado ao rural e urbano passa também por esse debate, né? Nem tudo que é rural é agrícola, né? Ainda mais agora. Enfim, então, todos esses processos de localização da atividade produtiva, né? Seja na cidade, seja no contexto do domicílio, né? Como você colocou muito bem, no contexto dos processos, dos projetos de desenvolvimento urbano, de projetos de novos bairros, de empreendimentos habitacionais em grande escala, né? Eu acredito que tem que ser, de fato, pelo menos na minha visão, revisto e aperfeiçoado,
né? Eu acredito que a avaliação que se faz, inclusive hoje o Ministério das Cidades tem essa consciência, tem essa avaliação concreta, especialmente no caso do Minha Casa Minha Vida, né? Que deverá, naturalmente, já está começando, tá certo? Um processo de aperfeiçoamento no que respeita especialmente ao tema da mobilidade agora, que está sendo enfrentado, né? A questão da mobilidade das pessoas dentro dessas áreas e dessas áreas para áreas mais centrais das cidades, no que respeita aos equipamentos públicos e comunitários. São muitas vezes empreendimentos que você não tem uma escola, não tem, digamos assim, um posto policial, não tem uma unidade de saúde próxima, né? Enfim, então, eu acredito, de fato, Fernando, que esse é um tema oportuno. Em geral, os planejadores urbanos, no caso brasileiro, né, em geral, eles não têm essa inserção, né, tão forte da economia urbana como em outros países do mundo, né, que trabalham o tema do planejamento urbano, mas eu acho que está mais do que na hora da gente começar a enfrentar, especialmente com relação a essas crises agora, né, com relação ao emprego, tá certo, e à economia. Eu acho que você levantou uma questão importantíssima. O mercado está muito atento a isso. Isso vai fazer com que os produtos imobiliários sejam mudados e sejam adaptados a esses novos tempos. Mas, sem dúvida nenhuma, a conceituação do planejamento urbano em cima deste novo modelo poderá induzir de uma forma mais rápida a estruturação desses novos produtos imobiliários, que hoje vão se cingir ao que nós temos de regramento urbanístico. Mas, se houver uma indução através do planejamento, esses novos produtos mais rapidamente vão acabar entrando no mercado. Roger, gostaria de fazer alguma fala final? Bom, acredito que está esgotado o tempo. Queria agradecer o Cláudio, a Diana e o Roger por essa conversa aqui muito interessante.